Vamos ler a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 11, no versículo 29. Na verdade, vamos ler, mas antes do 29, vamos ler também a partir do 27. Eu vou ler um e os irmãos lêem o 28, eu leio o 29 e todo mundo lê o 30. Então vamos lá, a partir do 27, na página 17. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Senhor eterno Deus, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Venha falar conosco, Senhor, como tu já tens falado no decorrer destes dias, Senhor, abrindo o nosso entendimento e a nossa compreensão para com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, na terça-feira passada nós falamos sobre as características do crente exemplar e do crente fiel. Hoje nós vamos continuar a meditar em coisas que o crente deve ter, e para isso nós utilizamos esse texto de Mateus, no capítulo 11, versículo 29, principalmente, que fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É Jesus que está aqui nesse texto fazendo um convite, convidando. Hoje nós vamos estar meditando um pouco sobre as coisas que nós, como servos de Deus, como crentes em Jesus, precisamos aprender. Algumas coisas que a palavra de Deus, ela diz que nós, como servos de Deus, precisamos aprender. É preciso, é necessário que nós aprendemos. E o exemplo maior que nós temos é o próprio Jesus, o Senhor Jesus. E é por isso que nós escolhemos esse texto como base, para nós falarmos um pouco sobre o aprender. Jesus, ele convida, ele está fazendo um convite para todos aqueles que precisam aprender. Ele diz: vinde a mim. Ou seja, Jesus está fazendo um convite para nós irmos a Ele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora veja bem, o 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele está fazendo um convite para aprender com quem? Com ele. O aprendizado aqui não é de uma matéria, não. O aprendizado aqui são características que o crente tem que ter. Por exemplo, aprender a mansidão, aprender a humildade. Essas características que nós vamos ver aqui, nesses instantes que nós estamos aqui, elas não são transmitidas por comunicação, ou seja, igual nós estamos aqui, não é esse aprendizado que um fala e o outro ouve, não é esse tipo de aprendizado. Ser manso e humilde não se aprende assim, então não é por comunicação. Esse aprendizado
que o Jesus está fazendo o convite para nós aprendermos com ele, não vem também por uma unção como um dom. O dom espiritual, nós estamos aprendendo na escola dominical, que os dons espirituais são concedidos instantaneamente. A pessoa recebe sem precisar de aprender, ela recebe, é o dom, é um presente. Mas o aprendizado que a palavra de Deus está colocando aqui para nós, não vem por comunicação, também não vem como um dom, como uma unção. O aprendizado que nós estamos falando aqui, não vem por meio do jejum, não vem por meio da oração, vem por meio unicamente de praticar, ou seja, quando eu pratico a mansidão e a humildade. Então, quando nós falamos aqui coisas que o crente precisa aprender, são coisas que não é fáceis de aprender, não é algo que é fácil de aprender, é difícil e leva tempo, Mas, veja bem, Jesus fala, aprendei de mim. Nós temos que aprender de Jesus. Tem muitas pessoas que estão aprendendo com falsos profetas, com pessoas que não têm exemplo. Mas nós devemos de, primeiramente, colocar de quem é que nós estamos aprendendo. Aprender de Jesus. Jesus, ele é o maior exemplo. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Que interessante que o nosso irmão Taia leu aí. Ele disse que era para permanecer naquilo que aprendeste e saber de quem tens aprendido. Uma das características do crente que realmente quer ser um verdadeiro cristão é ele saber de quem ele está aprendendo. Tem muitas pessoas que estão aprendendo, mas estão aprendendo errado. E aprender errado não vai levar nós a fazermos o que é correto. E para aprender o correto, nós devemos de saber de quem é que nós estamos aprendendo, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo. E o que é aprender? Aprender, nós já falamos, é ter uma compreensão, ter uma compreensão melhor da vida, das coisas necessárias, das coisas importantes. É ter um conhecimento maduro da vida, do dia a dia, conforme Jesus, ele nos ensina e ele quer que nós alcancemos. Então é isso que nós vamos ver nesta noite. E para isso, para nós vermos isso, nós vamos usar alguns textos da palavra de Deus. Mas antes, é importante a gente meditar. Nós vimos que Jesus, ele nos convida a aprender. Isso significa que não é todos que vão aceitar o convite, não vai ser todos. Outra coisa, Jesus, ele diz, aprendei de mim. Então, nós já sabemos de quem nós vamos aprender, é de Jesus. Nós falamos que esse aprendizado, ele não é fácil, ou seja, não é um aprendizado fácil, não é algo que a pessoa ela vai, chega e começa a fazer. É difícil e leva tempo. Então, para isso, nós vamos ler, eu vou pedir para o pastor Emanuel ler lá em Salmos 119, versículo 71. E a irmã Carmen abre em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 20. Salmo 119, versos 71
e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. O pastor Emanuel pode ler, por favor. Interessante. Para aprender, o salmista, ele foi afligido. Ou seja, houve sofrimento. Sofreu para aprender. Aprender a palavra de Deus, os seus estatutos. Isso leva a nós a refletir o quê? Que para aprender de Jesus não é fácil, como muitos parecem, colocar que é uma coisa fácil. Não, há sofrimento. E também leva tempo, não é algo que se adquire com facilidade. Irmã Carmen, lê em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. Então o apóstolo Paulo está falando que ele entregou Alexandre a Satanás para ele aprender a não blasfemar. Ou seja, ele ia aprender com o tempo. Há aprendizado na Bíblia Sagrada que não é de um dia para o outro. Leva tempo e nesse aprendizado há muito sofrimento, mas no final a pessoa, ela aprende, ela vai ser feliz. Amém? Então é isso que nós vamos ver. Então qual é os aprendizados? Nós não vamos falar de todos, logicamente, mas alguns dos aprendizados que a Bíblia manda nós, como crentes em Jesus, aprender. O que nós temos que aprender conforme a palavra de Deus nos orienta? Então é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver 8 aprendizados baseados em vários textos diferentes da palavra de Deus. Primeiro, aprender a contentar com o que nós temos. Vamos abrir a Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 4, dizendo melhor. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. O apóstolo Paulo, ele chegou a um aprendizado. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Contentar não é se conformar. Tem muitas pessoas que interpretam contentar com se conformar com o que tem. Não é se conformar. Porque às vezes nós se conformamos com o que nós temos, mas nós ficamos tristes, mas se conformamos. Conformar não é o mesmo de contentar. Contentar, essa palavra, ela tem um significado de estar contente, de estar alegre, de estar feliz com o que tem. Quando o apóstolo Paulo fala, não digo isso por necessidade, significa que ele não necessitava, porque já aprendi a estar feliz com o que tenho. Nós temos, a primeira coisa que nós estamos vendo aqui, é que nós, como servos de Deus, devemos de estar feliz com aquilo que Deus nos deu. Aprender a agradecer a Deus pelo aquilo que Ele nos deu. Quando nós realmente estamos contentes com aquilo que nós temos, nós não vamos criticar aquilo que Deus nos deu. Nós não vamos falar mal daquilo que Deus nos deu. Nós não vamos, de maneira nenhuma, se entristecer com aquilo que Deus nos deu. Pelo contrário, o crente, ele tem que aprender a estar feliz com aquilo que Deus concedeu a ele. Tem muitas pessoas que elas, na verdade, não estão felizes com aquilo que Deus dá a elas. Por exemplo, quando nós vemos lá na parábola das 10 minas, lá em Lucas, no capítulo 19,
a partir do versículo 11, há servos que receberam 10 minas, outros servos receberam 5 minas, e outro recebeu 1, como na parábola dos 10 talentos. Cada um recebeu 10, o outro recebeu 5, e cada um recebeu conforme a sua capacidade. Mas aquele que recebeu apenas 1, ele não ficou feliz com aquilo que Deus deu a ele. Ele não estava contente. Ele ficou com medo de perder aquilo que Deus tinha dado a ele. E por causa do medo dele, como ele diz no versículo 21, que diz assim na página 114: porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes, e cegas o que não semeastes. Então, por medo de perder aquilo que não era dele, ele ficou triste e enterrou aquilo que era para ele produzir, que era para ele granjear. Isso nós aprendemos o que tudo aquilo que Deus colocar na nossa mão, seja pequeno, pode ser o quê? Pequeno, uma pequena coisa. Nós devemos, nessa pequena coisa que Deus colocar na nossa mão, estarmos contentes e agradecer a Deus pela confiança que Ele colocou aquilo na nossa mão. Quando nós trabalhamos na obra de Deus, por exemplo, nós somos privilegiados, porque Deus, Ele confiou em nós, em cada um de nós que estamos aqui, para fazer a obra dEle. Tem muitas pessoas que não estão contentes, mas nós aprendemos aqui que nós devemos de estar satisfeitos, contentes. Não quer dizer que a gente vai estar conformado, mas que tudo aquilo que vier à nossa mão, que Deus nos dá, nós devemos de estar contentes. Contentes com a família, contentes com a igreja, contentes com tudo aquilo que Deus, Ele nos concede. Porque fazendo assim, nós vamos ser felizes. Agora, voltando lá no texto de Salmo 119, versículo 71, é fácil? Não, nós já falamos que não é fácil. Estar contente é um aprendizado. Deve haver um esforço para estar contente, para ser contente, para ser feliz, de acordo com a palavra de Deus. Não é culpa, função por aquilo que acontece, mas é aprender, ou seja, ser feliz. Uma pessoa que é feliz, ela é feliz porque ela aprendeu a ser feliz. Uma pessoa contente, ela é contente não porque uma coisa aconteceu na vida dela, outra coisa aconteceu na vida dela. Foi porque ela aprendeu a ser contente. Então, ser contente é aprendizado. Não se é contente do nada. É preciso aprender a ser contente. Deu para entender? Olha de novo o texto da palavra de Deus. Não digo isso como por necessidade, porque aprendi aí agora a ser contente, a ser feliz, porque aprendi a ser feliz. Então a felicidade, nós não vamos receber ela como uma pessoa botando a mão na nossa cabeça e a gente recebe e já é feliz. Não. A felicidade, nós aprendemos a ser feliz. Aprendemos, nós não recebemos a felicidade. Nós aprendemos a ser feliz.
Deu para entender? Amém? E quando nós aprendemos a ser feliz, não importa se uma porta está fechada, não importa se uma coisa não deu certo, nós vamos ser felizes, porque nós aprendemos a ser. Ou seja, as circunstâncias elas vão, a vida ela é de altos e baixos, mas não vai ser esses altos e baixos que vai determinar a minha felicidade. Como o apóstolo Paulo falou, ó, no versículo 12, continua, por favor. Ele aprendeu, quando eu falo sei, é porque ele aprendeu a estar abatido. Nós temos que aprender. Isso significa que quando nós estamos abatidos, nós vamos saber controlar a nossa própria reação, o nosso próprio modo de ser. Tem pessoas que ela fica abatida, ela não quer vir para a igreja, ela quer jogar tudo para o alto. Ela sabe ser abatida desse jeito? Não, ela não está sabendo. Então, até para ficar abatido, o crente fica abatido? Fica, porque o apóstolo Paulo falou aqui que ele aprendeu a estar abatido. Mas não é o abatido igual o mundo fica, desesperado, sem esperança. O abatimento aqui, ó, ele aprendeu a estar. Então há um modo correto de um crente ficar abatido. Há um modo correto de um crente também ter abundância. Agora veja bem, continua, em todas a maneira, versículo 12. Em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído. Aleluia. Então é isso que Deus quer para nós, para nossas vidas. Nós estarmos instruídos. Estar instruído, instrução, que significa aprender, saber. Então, saber se comportar em toda a nossa maneira de viver. Amém? Então esse é o primeiro versículo que nós estamos vendo, saber aprender a ser feliz. Porque ser feliz não vai depender das circunstâncias que acontecem na nossa vida, se uma coisa deu certo ou errada, mas é nós saber lidar com a situação, saber lidar com a situação que deu certa, saber lidar com a situação também que deu errado, igual o apóstolo Paulo falou. Na vida de Paulo, não foi tudo que deu certo, teve coisas que deu errada também. Ele não teve sucesso em tudo que ele fez, teve coisas que ele fez que ele fracassou também. Mas é necessário que nós sabemos se comportar tanto no fracasso e se comportar também tanto na vitória. Isso é aprender a ser feliz. Tem pessoas, Sentido que nós temos que estar aprendendo tanto, né, nesses momentos difíceis como nos momentos bons. Esse é o primeiro aprendizado que nós estamos vendo aqui, é saber ser feliz e aprender a se contentar com o que nós temos. Amém? Glória a Deus. E não é fácil, né? E não é fácil. Está no momento difícil, não é fácil. Isso, como o salmista disse, né, que não é fácil, passa pela moenda. E é esse aprendizado, ou seja, não é uma coisa que nós ouvimos, é quando a gente passa pelo processo, a gente vai aprendendo. É quando a gente passa pelo problema que nós vamos aprendendo, pelas circunstâncias, né, da vida que nós vamos aprendendo a ser feliz. Toda vez que nós passamos por problemas, né, desse tipo, nós sabemos que nós aprendemos. Todo momento nós estamos aprendendo com Jesus. Todo momento. Tudo que acontece na nossa vida é um aprendizado. Amém? Agora, o segundo aprendizado que nós vemos na Bíblia, que nós vamos estar vendo hoje, está lá registrado em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 6. Eu vou pedir a irmã Marli para ler. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6.
que é aprender a não ir além do que está escrito. Está na página 230, isso. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Isso, então, aqui o apóstolo Paulo, ele está exortando aos irmãos a aprender uma coisa, a não ir além, ou seja, não ultrapassar, ou seja, não falar aquilo que não está escrito, ou seja, naquilo que não está na Bíblia. Tem muitas pessoas que elas vão além, ou seja, elas falam aquilo que não está escrito. Elas dizem que Jesus falou aquilo que Jesus não disse. Elas dizem que a Bíblia diz aquilo que a Bíblia não diz. E aqui, no caso de Paulo, era com soberba, ou seja, se ensoberbecendo a favor de um e contra o outro. Ou seja, para beneficiar um, eles diziam que uma coisa estava escrita, quando na verdade não estava escrita. Quando nós nos depararmos com uma situação como esta, nós devemos de ter em mente o seguinte, que nós não estamos aqui, nenhum de nós, como irmãos e irmãs em Cristo, nós não estamos aqui para afrontar ninguém. Mas também nós não estamos aqui para tampar erros também de ninguém. Proteger ninguém. Exatamente, nós não podemos usar a Bíblia para proteger ninguém e nós não podemos usar a Bíblia para atacar ninguém, porque fazendo isso nós estamos indo além do que está escrito. Nós temos que se ater, ou seja, se ater naquilo que a Bíblia diz. Tem muitas pessoas que elas estão saindo fora da Bíblia para se beneficiar a si mesmo. Muitas pessoas, como aqui no caso do apóstolo Paulo está falando, que elas saem da Bíblia para ficar a favor de um e ficar contra o outro, e isso acontece, aconteceu na época de Paulo e acontece também nos nossos dias. Então é uma coisa também que nós devemos de aprender, não falar aquilo que não está escrito, e também não podemos tirar aquilo que está escrito, ou seja, nós não podemos retirar da Bíblia aquilo que Jesus disse, aquilo que a Bíblia diz, como muita gente está fazendo. A gente não pode rasgar um texto da Bíblia e dizer que ele não existe, como a gente vê em muitos lugares. A palavra de Deus toda a Escritura é apta para ensinar. Então, nós devemos de ficar somente com as Escrituras, ou seja, somente com a palavra de Deus, amém? Quando nós aprendermos alguma coisa, alguém vier, qual é a pergunta que nós devemos de fazer? Onde está escrito, Onde está escrito? Tudo tem que estar escrito. Amém, irmãos? Então essa é o segundo aprendizado. Terceiro, vamos abrir, eu vou pedir o pastor Emanuel para abrir em Isaías, capítulo 1, versículo 17, e o irmão Altair em Tito, capítulo 3, versículo 14. Aqui está bem claro na palavra de Deus, onde o pastor Emanuel leu, aprendei. O que nós devemos de aprender? Aprender a fazer o bem. Tem muitas pessoas que pensam que fazer o bem, a pessoa já nasce sabendo fazer o bem. Mas o bem, todo bem que alguém faz porque aprendeu. O mal que nós fazemos porque também aprendemos. Quando a palavra de Deus ela coloca, como o pastor Emanuel leu aí, aprendei a fazer o bem, é porque
para nós fazermos o bem, nós temos que aprender. Praticar o mal é muito fácil. O mal, a gente pratica, é a coisa mais fácil do mundo, é praticar o mal. O mal a gente nem precisa de aprender. Mas o bem, quando fala aprender a fazer, significa que não é fácil fazer o bem. O bem é difícil de se fazer. Foi exatamente o que nós lemos na leitura introdutória. Fazer o bem não é algo fácil. Não é fácil, não. É difícil, porque fazer o bem inclui várias características que só Deus tem. E com isso, vamos abrir a Bíblia lá em Tito, onde o irmão Altair vai ler, capítulo 3, versículo 14. Pode ler, irmão Altair, por favor. Diz assim: que os nossos aprenda também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Isso, então veja bem, aplicar-se às boas obras. A palavra de Deus em Isaías nos exorta a aprender a fazer o bem, em Tito a aplicar-se, a fazer boas obras. Quando nós viemos para a igreja, voltamos para casa e não fazemos mais nada, nós não estamos, na verdade, praticando o bem. Não fazer o mal, ou seja, não pecar, não significa que nós estamos fazendo o bem. Só significa que nós não estamos fazendo o mal. Uma pessoa que não faz mal, não significa que ela está fazendo o bem. Então, para fazer o bem, nós precisamos, como o irmão Altair acabou de ler, nos aplicar. O que é aplicar? É se esforçar para fazer. Colocar em prática aquilo que estamos aprendendo. Colocar em prática. Não nós aprender se não colocar em prática. Exatamente. E requer esforço, requer renúncia. Quando nós vamos fazer a obra de Deus, ela não é fácil. Requer esforço, devemos nos esforçar. O que é esforçar? É gastar energia, é se desgastar, é nós estarmos renunciando muitas coisas para estar fazendo essas coisas. Porque se não haver uma aplicação, se não haver um esforço, nós não vamos conseguir. Aí vai entrar, aí nós vamos ser igual uma árvore que tem muitas folhas, mas quando a gente vai olhar, não tem fruto nenhum, como o irmão Altair leu, para que não sejam infrutuosos. Então, para nós darmos frutos, é necessário que nós nos esforcemos. Não tem como uma pessoa dar fruto se ela não se esforçar. A Bíblia diz: esforça-te e eu te ajudarei. Quando a palavra de Deus ela manda nos esforçar, é porque para fazer as boas coisas não é fácil. Ou seja, fazer o bem não vai ser uma coisa igual a um dom que nós recebemos e pronto. Fazer o bem é a mesma coisa que frutificar, como está escrito aqui. E para frutificar, o fruto não é recebido de fora. É a árvore que produz o fruto. A árvore não recebe, não ganha o fruto. Ela produz o próprio fruto. As boas obras é o nosso fruto, é aquilo que nós estamos dando. O que nós estamos dando? Nós aprendemos a dar bom fruto? É isso que nós devemos de aprender. Nós devemos de aprender a fazer coisas boas, a dar bons frutos para Deus. Amém? Uma outra coisa agora, nós vimos que nós devemos de
a aprender a se contentar com o que nós temos, a não ir além do que está escrito. Nós vimos aqui que nós temos que aprender a aplicar-se, a fazer boas obras, a ter boas obras. E agora vamos abrir lá em Hebreus, no capítulo 5, versículo 8. Eu vou pedir para o Arthur ler. Hebreus, capítulo 5, versículo 8, Arthur. Isso, muito bem. Então veja bem, ainda que era filho, está falando de Jesus, aprendeu a obediência. Então a obediência, nós não nascemos sabendo obedecer. A obediência, ela é aprendida. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar. Porque o menino, ele vai aprender a obedecer. Hoje nós estamos vivendo dias em que muitos crentes não aprenderam a obedecer. Eles acham que eles podem ser guiados por aquilo que eles pensam, da forma que eles pensam, da maneira que eles querem, aonde o nariz deles apontar, eles estão indo, que não precisam de pastor porque Jesus fala diretamente com ele. Se Jesus, irmãos, ele falasse diretamente com todo mundo, precisava de ter pastor, precisava de ter profeta na igreja, precisava de ter liderança? Não, porque Jesus ia falar com cada um individualmente. Mas não é assim que funciona. Nós devemos de aprender. E a pessoa, ela não chega no evangelho já aprendendo a obedecer. Ela tem que aprender. Jesus, ele aprendeu a obediência, está falando aqui, ó. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ou seja, a obediência, ela também é aprendida. Não é todos aqueles que se dizem servos de Deus que já são obedientes, não. A obediência a gente não ganha quando alguém bota a mão na nossa cabeça. A obediência a gente não ganha quando nós jejuamos. A obediência a gente não ganha quando nós oramos. A obediência, ela não é ganhada. Nós não ganhamos, nós aprendemos a ser obedientes. Amém? Então vai ter aquelas pessoas que se dizem de Deus, que elas não vão ser capazes de obedecer, porque elas não aprenderam a obedecer. Então é necessário que nós, como servos de Deus, é necessário, se nós realmente queremos entrar no caminho, que nós aprendemos também a obedecer. Vamos levar essas coisas muito a sério, porque são coisas fundamentais, são pontos fundamentais para a nossa vida, a nossa carreira como cristão, como crentes em Jesus, né? Agora, vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 17, versículo 19. Nós vimos que nós devemos de aprender a se contentar com o que nós temos, devemos aprender a não ir além do que está escrito, devemos aprender a fazer boas obras, devemos aprender a obedecer. E agora em Deuteronômio, no capítulo 17, versículo 19, nós vamos ver que nós devemos de aprender a temer a Deus. Irmã Carmen, pode ler, por favor? O temor a Deus, tem muitas pessoas que pensam que temer a Deus, nós já nascemos temendo a Deus. Mas, na verdade, temer a Deus é um aprendizado também. A pessoa, o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, deve se ater a aprender
sobre Deus, sobre o temor, sobre a reverência, sobre o respeito que ela tem que ter com as coisas de Deus. E isso não é passado como um dom, isso é um aprendizado. E agora veja bem, a irmã Carmen leu o versículo 19: e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida. Ou seja, todos os dias da nossa vida nós devemos de aprender a temer ao Senhor, como está escrito aqui. Todo dia nós devemos de estar aprendendo a temer a Deus, todo dia, todo dia. Ou seja, temer a Deus não é uma coisa que nós aprendemos, pum, acabou. Leva tempo. Olha, observe bem, lê de novo, irmã Carmen, o versículo, lê também, para nós entendermos melhor, o 18 e o 19. Todo dia o livro deveria ser lido, que no nosso caso agora é a Bíblia Sagrada, nós devemos de ler todo dia, para que nós possamos de aprender todo dia, através da leitura da palavra de Deus, a temer a Deus. Então o temor é algo também que se aprende. Nós devemos de aprender a temer a Deus. O pastor Emanuel abre lá em Salmos, novamente, 119, mas agora no versículo 73. Versículo 73. E a irmã Adriana abre em Efésios, capítulo 4, versículo 20. Efésios, capítulo 4, versículo 20. O pastor Emanuel em Salmos, e todos nós podemos acompanhar também, né? Salmo 119, versículo 73. Então, os mandamentos, ou seja, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é aprendida também. Não tem como uma pessoa que se diz cristã, que se diz serva de Deus, não está aprendendo a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós vamos morrer, como nós já vimos lá em Deuteronômio, que a irmã Carmen acabou de ler, e nós não vamos aprender tudo aquilo que Deus tem ensinado, porque a Bíblia, ela é eterna, ou seja, ela é inesgotável, ela não tem fim. E para aprender algo inesgotável, nós temos fim, mas a Bíblia não tem fim. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que passará o céu e a terra, mas as palavras deles não passarão. A Bíblia diz que a palavra de Deus é eterna, ou seja, ela não tem fim, ela permanece para sempre. Quando nós aprendemos isso, nós vemos que aprender a palavra de Deus é algo sério. E o salmista, ele pede o seguinte, ele pede, dai-me inteligência para aprender os teus mandamentos. Isso significa o seguinte, que ele está pedindo ajuda a Deus, não para colocar tudo na cabeça dele, mas para ajudar ele a entender, a aprender a palavra de Deus. Então, uma outra coisa que nós devemos de pedir para Deus, para nos ajudar e nós nos esforçar a aprender, como nós estamos nos esforçando hoje, é aprender os mandamentos do Senhor, ou seja, a própria Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o mandamento de Deus. Então, aprender a palavra de Deus. E por fim, para nós, juntamente com esse desígnio aqui, nós encaixar, vamos lá em Efésios, onde a nossa irmã Adriana vai ler, capítulo 4, versículo 20. Efésios, irmão Adriano, capítulo 4, versículo 20, a senhora achou? Então, veja bem, mas vós não aprendestes assim a Cristo, ou seja, uma outra coisa que nós devemos de aprender é o próprio Jesus. Aí agora nós voltamos lá para Mateus, quando Jesus fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Uma pessoa, ela não nasce humilde, ela aprende a ser humilde.
Isso significa o seguinte, que uma pessoa exaltada, ela pode se tornar uma pessoa humilde, porque a humildade se aprende. Então, quando nós vemos uma pessoa exaltada, essa pessoa ela tem jeito, sim ou não? Tem jeito, porque ela pode aprender. A humildade não está no sangue da pessoa, não está na característica da pessoa, não está no perfil da pessoa. A humildade, ela é aprendida. Nós aprendemos a ser humilde. E quando nós falamos que tudo o que dá para ser aprendido, dá para ser vivido. Se é possível aprender a ser humilde, se é possível aprender tudo aquilo que nós falamos aqui, significa que qualquer pessoa que se esforçar, que realmente quiser entrar pela porta estreita, que realmente quiser entrar pelo caminho, pelo verdadeiro caminho, ela vai conseguir. Ou seja, não é para alguns, é para todos, porque toda pessoa que realmente foi convertida, que realmente foi salva, tem condições de aprender a contentar-se com o que tem, aprender a falar somente o que está escrito, aprender a fazer boas obras, aprender a obedecer, aprender a temer ao Senhor, aprender a própria palavra de Deus, aprender a ser manso e humilde, e agora não está falando o que é de boca para fora não, de coração, ou seja, de verdade. Quando fala de coração é ser humilde de verdade. Então a humildade de verdade é um fruto, como nós vimos. Então é possível aprender, é possível produzir. Então todas as pessoas que nós vermos, nós mesmos que não estamos nos enquadrando nessas características, nós não podemos baixar a guarda, nós devemos de lutar para nós nos enquadrarmos nessas características, que como nós já dissemos no início, não é fácil, é difícil, é uma vida, é uma caminhada, por isso que nós estamos aqui. Assim, pode falar. Esse aprendizado de praticar, de fazer, não é só de ouvir, porque de ouvir e não guardar não adianta, ou seja, nós não estamos crescendo, né? Espiritualmente, nós não estamos crescendo em Jesus. Para nós crescermos em Cristo, nós devemos de praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Então, hoje, resumindo o que nós vimos aqui hoje nós vimos, irmãos, algumas coisas, é claro, tem muita coisa que nós devemos aprender, mas hoje nós vimos algumas delas, porque não dá para falar todas, né? Algumas coisas que o verdadeiro crente, o verdadeiro servo de Deus, ele tem que aprender. Nós vimos que o verdadeiro servo de Deus, ele vai aprender a ser manso, a ser humilde de coração. Significa o seguinte, que uma pessoa ela pode ser salva, mas mesmo assim ela continua exaltada, mesmo assim ela continuar com aqueles defeitos que vêm do mundo. Mas à medida que a pessoa ela vai caminhando, ela vai se ajustando, o tempo vai passando e ela vai se esforçando, vai acontecer aquilo que o pastor Emanuel falou. Ela pode estar em uma posição que Deus não quer, mas ela vai chegando na posição devagarzinho ela vai chegando, até se tornar perfeito, e aí que entra a palavra, aí verdadeiramente aprendeu. Então hoje nós vimos isso, que nós devemos de aprender a estar contente, a estar feliz, de
não passar da Bíblia, ficar na simplicidade da Bíblia, porque a palavra de Deus ela é simples. Nós não precisamos florear, encher linguiça, falar aquilo que a Bíblia não diz, ou seja, se ater àquilo que a palavra de Deus diz. Nós devemos de aprender a fazer coisas boas obras, a trabalhar para Jesus, a trabalhar na igreja, a falar do amor de Jesus para outras pessoas. Há muito trabalho para se fazer, e isso é aprendido também. Nós devemos de aprender a obedecer. Obedecer também não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, mas é aprendizado. Nós devemos também de temer a Deus, ter temor de Deus, que é aprendido, não é ganhado, é aprendido temer a Deus. E devemos de aprender a palavra de Deus e a ser manso e humilde de coração. Amém, irmãos? É isso que nós vimos hoje, e foi até aqui que o Senhor tem nos direcionado. Agora eu vou retornar a palavra para o pastor Emanuel, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.